Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela Assembleia das Nações Unidas, 10 de dezembro de 1948. Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é fundamento da liberdade, da justiça e da paz do mundo, considerando que o menosprezo e o desrespeito aos direitos do homem levaram a atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade e que o advento de um mundo em que os homens gozem de liberdade, da palavra, de crença e da liberdade de viverem, a salvo do temor e da necessidade, foi proclamado como a mais alta aspiração humana, considerando essencial que os direitos do homem sejam protegidos pelo império da lei, para que o homem não seja compelido, como último recurso, à rebelião contra a tirania e a opressão, considerando necessário promover o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações, considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram na Carta sua fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor da pessoa humana, e na igualdade de direitos do homem e da mulher, e que decidiram promover o progresso social em uma liberdade mais ampla, considerando que os Estados-membros se comprometeram a promover, em cooperação com as Nações Unidas, o respeito universal aos direitos e liberdades fundamentais do homem e sua observância, considerando que uma compreensão comum desses direitos e liberdades é da mais alta importância para o pleno cumprimento desse compromisso, a Assembleia Geral proclama a presente Declaração Universal dos Direitos do Homem como ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente esta declaração, se empenhe através do ensino e da educação em promover o respeito a esses direitos e liberdades e pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional e assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universais e efetivos, tanto entre os povos dos próprios Estados-membros quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição. Artigo 1º. Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem proceder um para com os outros com espírito de fraternidade. Artigo 2º. Todo homem tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, patrimônio, nascimento ou qualquer outra condição. Segunda, além disso, não será feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertence uma pessoa, quer se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania. Artigo 3º. Todos têm direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Artigo 4º. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão, e a escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Artigo 5º. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Artigo 6º. Todo homem tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei. Artigo 7º. Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra a discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento à discriminação. Artigo 8º. Todo homem tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhes sejam reconhecidos pela Constituição
ou pela lei. Artigo 9º. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Artigo 10º. Todo homem tem direito, em plena igualdade, a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial, para decidir de seus direitos e deveres ou do fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. Artigo 11, primeira. Todo homem acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei em julgamento público, no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. Segunda, ninguém poderá ser condenado por qualquer ação ou omissão que no momento não constitua um delito perante o direito nacional ou internacional. Também não será imposta pena mais forte do que aquela que, no momento da prática, era aplicável ao ato delituoso. Artigo 12. Ninguém será sujeito a interferências arbitrárias na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem a ataques à sua honra e reputação. Todo homem tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques. Artigo 13. Primeira. Todo homem tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado. Segunda. Todo homem tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar. Artigo 14. Primeira. Todo homem vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países. Segunda. Este direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Artigo 15. Primeira. Todo homem tem direito a uma nacionalidade. Segunda. Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade. Artigo 16. Primeira. Homens e mulheres maior de idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam de iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução. Segunda, o casamento não será contraído senão com o livre e pleno consentimento dos nubentes. Terceira, a família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado. Artigo 17. Primeira, todo homem tem direito à propriedade, só ou em sociedade com os outros. Segunda, ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. Artigo 18. Todo homem tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância isolada, ou coletivamente, em público ou em particular. Artigo 19. Todo homem tem direito à liberdade de opinião e expressão. Este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e ideias por qualquer meio e independente de fronteiras. Artigo 20. Primeira. Todo homem tem direito à liberdade de reunião e associações pacíficas. Segunda, ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. Artigo 21. Primeira, toda pessoa tem o direito de tomar parte na direção dos negócios públicos de seu país, seja diretamente, seja por intermédio de representantes livremente escolhidos. Segunda, toda pessoa tem o direito de acesso em condições de igualdade às funções públicas do país. Terceira, a vontade do povo é o fundamento da autoridade dos poderes públicos. Essa vontade deve exprimir-se por eleições honestas que periodicamente se deverão realizar, com sufrágio universal e voto secreto, ou mediante equivalentes processos assecuratórios da liberdade do voto. Artigo 22. Qualquer pessoa, como membro da sociedade, tem direito à segurança social e esta se funda na obtenção da satisfação dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento de sua personalidade,
graças ao esforço nacional e à cooperação internacional, tendo-se em vista a organização e os recursos de cada país. Artigo 23. Primeira, toda pessoa tem direito ao trabalho, a condições equânimes e satisfatórias de trabalho e proteção contra o desemprego. Segunda, todos têm direito, sem nenhuma discriminação, a um salário igual por trabalho igual. Terceira, quem quer que trabalhe tem direito a uma remuneração equânime e satisfatória, capaz de assegurar-lhe e à família uma existência conforme a dignidade humana e completada, se couber, por todos os outros meios de proteção social. Quarta, toda pessoa tem o direito de, com outras, fundar sindicatos e de se filiar a sindicatos para a defesa de seus interesses. Artigo 24. Toda pessoa tem o direito ao repouso e ao lazer, e notadamente a uma limitação razoável de duração do trabalho e a férias pagas periódicas. Artigo 25. Primeira, toda pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para assegurar a sua saúde, seu bem-estar e o de sua família, especialmente para alimentação, vestuário, moradia, cuidados médicos e serviços sociais necessários. Tem direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou em outros casos de perda dos meios de subsistência, graças a circunstâncias independentes de sua vontade. Segunda, a maternidade e a infância têm ajuda e assistências especiais. Todas as crianças nascidas no casamento ou fora do casamento gozam da mesma proteção social. Artigo 26. Primeira, toda pessoa tem direito à educação. A educação deve ser gratuita, pelo menos no que concerne ao ensino elementar e fundamental. O ensino elementar é obrigatório. O ensino técnico e profissional deve ser generalizado. O acesso aos estudos superiores deve ser aberto a todos em plena igualdade, em função das capacidades de cada um. Segunda, a educação deve visar ao pleno desenvolvimento da personalidade humana e ao reforço do respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais. Deve favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e todos os grupos raciais e religiosos, assim como o desenvolvimento das atividades das Nações Unidas para a manutenção da paz. Terceira, os pais têm como prioridade o direito de escolher o gênero de educação a dar a seus filhos. Artigo 27. Primeira, todos têm o direito de tomar parte livremente na vida cultural da comunidade, de beneficiar-se com a arte e de progresso científico, assim como dos benefícios dele resultantes. Segunda, cada um tem o direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrente de qualquer proteção científica, literária ou artística de que seja autor. Artigo 28. Todo homem tem direito a uma ordem social internacional em que os direitos e liberdades estabelecidos na presente declaração possam ser plenamente realizados. Artigo 29. Primeira, todo homem tem deveres para com a comunidade, pois só nesta o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível. Segunda, no exercício de seus direitos e liberdades, todo homem estará sujeito apenas às limitações determinadas pela lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem e de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática. Terceira, esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos contrariamente aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Artigo 30. Nenhuma disposição da presente declaração pode ser interpretada como reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa do direito de exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato destinado à destruição de quaisquer dos direitos e liberdades aqui estabelecidos.